Alexandre Porto. Pô, cara, vocês, anarcapitalistas, vocês não têm intelecto nenhum. Eu já falei aqui do lado tem uma senhora aqui que fez faculdade de ciências econômicas. Tudo que vocês sabem, ela já sabia quando vocês nem nasceram, né? Ahn, Teoricamente e virtualmente, vamos utilizar um exemplo aqui físico e real. Jesus Cristo, ele tinha um organismo perfeito, ele tinha uma mente perfeita, ele tinha os pensamentos perfeitos, ele tinha uma gestão perfeita. O que aconteceu com Jesus Cristo? Né? Estou falando teoricamente porque eu não sei se você gosta de escorregar no quiabo, né? Então quem gosta de escorregar do quiabo não gosta de ouvir a palavra de Jesus Cristo, né? Mas voltando à questão aqui, se a partir do momento que Jesus Cristo ele era um ser, um indivíduo perfeito, ele vivia em perfeição e ele mostrou a perfeição, o que aconteceu? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o que adianta a tecnologia evoluir se a tecnologia faz parte de um determinado grupo, que esse grupo tem um poder e debaixo desse poder tem um monte de gente que vive em várias eras evolucionárias intelectuais sociais, né? E aí é o seguinte, então a partir do momento que você vive uma classe dominante, uma classe dominável, o que acontece? A classe dominante escraviza e destrói isso. O exemplo mesmo foi quando os espanhóis vieram aqui para América do Sul, ou quando, como falam, os ingleses encontraram os índios, né? Mas os índios rapidamente se modernizaram com a tecnologia, que era uma tecnologia de fácil e alta assimilação, né? Não adianta, cara. O seu exemplo aqui, ó, acho que é um dos exemplos mais idiotas da internet. E voltando à questão aqui, quando eu falei sobre Jesus Cristo, imagina, você cria um modelo ou um sistema virtualmente perfeito, que leva em consideração tudo e resolve tudo. E vai viver no meio de pessoas imperfeitas. O grande problema não são o sistema, mas sim quem vive e controla esse sistema. E somos nós não somos evoluídos, né? E os seus pensamentos, mesmo como você disse, se baseiam por um ponto. Eu fiz até um vídeo aqui esses dias aqui, falando sobre ideias radicais, e parece que ideias radicais me respondeu educadamente, e eu fui meio... Ai, malacoia de praico ou malacoia de praico? Eis a questão. Vamos ver aqui o que você tem a dizer. Puta, ele fez uma cagada aqui. Por exemplo, vou fazer uma pergunta pra você aqui. O que a tecnologia dispõe hoje, em maioria, para a sociedade? Não sei, são os computadores. Não, o computador já ficou uma coisa do passado. Essa merda que tá na minha mão aqui, celular. E o que o celular ele dispõe a sociedade? Qual que é a forma dele? Você ter tudo na sua mão e você se distrair e passar o tempo, né? O celular ele só aumenta a inclinação e o comportamento do ser humano. O cara que é ansioso com a internet vai ficar mais ansioso. O cara que é depressivo na internet vai ficar mais depressivo. O cara que é louco na internet vai ficar mais louco porque ele vai ter a resposta dele o tempo inteiro. E ele vai deixar de viver, como fala, de forma humana, né? E a pessoa que ela não tiver equilíbrio na internet, ela vai ser um total desequilibrado, né? O que mais aqui que eu posso dizer aqui para vocês aqui? Sobre a criptomoeda. Criptomoeda é uma outra história. A criptomoeda é uma moeda que funciona sem um lastro, sem um banco, sem isso, aquilo. Ele só funciona pela necessidade e oferta. Então a criptomoeda não tem nada a ver com o seu discurso, né? Ele cria uma nova necessidade. Quando você vai fazer um discurso, Alexandre Porto, você precisa saber qual é a funcionalidade do discurso. Não é ficar jogando ideias no discurso ali para... Opa, meu discurso está forte. Ele está falando crescimento exponencial da moeda. O que ele quis dizer com isso? Ele está querendo dizer que é o uso da moeda, né? Mas então, quais são as causas de uma pessoa usar uma criptomoeda ou não? São os jovens, né? Ele falou que daqui 20 anos, talvez as crianças e os adolescentes daqui 20 anos, em maioria vai ter uma vida virtual e talvez vão utilizar a moeda.
Mas ele está falando em, como fala, em possibilidades sem mostrar a construção desses dados. Eu me canso de ver o Alexandre Porto e Ideias Radicais, eles são meio fascistas, né? Quando eu falo fascista, eles idolatram muito a necessidade fisiológica deles. Então, vocês são anarcocapitalistas, não pela lógica, mas sim por uma necessidade emocional. Você fala assim, o problema é o dinheiro, então vamos pesquisar sobre o dinheiro. Então isso, eu quero a solução disso para facilitar. Disso vocês constroem toda uma arquitetura da ideia de vocês e vocês criam edificações para pavimentar e construir aquilo que vocês acreditam. Vocês pavimentando isso, vocês ficam fazendo o discurso dessa casa 24 horas. Mas essa casa, ela não é feita por ideias, essa casa é feita por sociedades, por pessoas e por indivíduos. E a grande questão é que você precisa levar em consideração essas pessoas que fazem a sociedade para saber quais são as tendências, as escolhas. Vocês não têm um grau de observação muito grande. Vocês têm um grau de observação relativo à construção da casa de vocês. Não um grau de ponto de vista, levando em consideração todas as construções ideológicas existenciais na face da Terra para pré-estabelecer aquilo que vai acontecer. Vocês são defasados mentalmente.